tá aqui também pra gente conversar sobre algumas coisinhas e já vamos começar aqui a assistir o vídeo. Deixa eu ver se eu deixei o vídeo aqui separadinho. Deixa eu só vir aqui pra cá. Beleza, deixei o vídeo separado. Vamos vir aqui pra trocar de tela. Pode mandar vídeos pra reagir? Pode. Talvez eu não sei se eu vou reagir hoje, tá? Porque eu já tô com alguns videozinhos aqui na lista pra gente poder reagir junto. Mas aí eu posso reagir depois em outras lives, tranquilo, sem problema nenhum, Blue. Eu sei que você mandou um do iceberg do Sonic.exe e aquela coisa toda, mas tá de boa. Só você mandar aí que eu tô colocando assim. Inclusive teve até um vídeo da Knavish que ela mandou sobre um caso de Lost Medias brasileiras que eu achei legal. Não sei se vamos ver hoje também. Tá na fila, mas eu não me lembro em qual posição. E bom, o primeiro vídeo aqui que nós vamos assistir, vamos só tirar aqui a Lucina. Pera, fala de novo. Cortou o áudio? Sério? Nossa, que estranho. Pera aí, deixa eu só arrumar aqui meu microfone. Tá, eu acho que agora não tá cortando. E o que eu tinha falado era o seguinte, eu já tinha deixado já seu vídeo já separado, que você tinha mandado um do Sonic.exe, que tá na filinha pra gente reagir. Então talvez se você manda um vídeo hoje pode ser que eu não reaja, tá bom? Mas deixa lá que eu coloco na fila, que eu tenho uma playlistzinha de vídeos pra reagir. Então assim facilita muito a minha vida. E bom, agora sim que eu acho que meu microfone... Meu microfone tá legal? Meu microfone tá bom, pessoal? Tá falhando muito ou não? Eu acho que deve estar cortando de novo, não tá? Eu não sei. Eu vou... Enquanto isso, eu vou falando aqui algumas coisas, então vou estar de olho aqui no chat, tá bom? Então beleza, então vamos continuar aqui. Bom, agora sim, o vídeo que nós vamos reagir aqui, o primeiro vídeo que nós vamos ver aqui, vai ser o vídeo A arte de nominar o Low Tier e virar campeão ainda, do canal do Piscine. E eu escolhi esse vídeo especificamente porque, como vocês sabem, o meu canal principal agora virou um canal focado em jogos de luta e tudo mais. Então eu acho que eu consigo acrescentar algumas coisas nesse vídeo aqui. Então, sem mais delongas, vamos ver ele aqui. Desde os primórdios dos jogos competitivos, seja contra players ou contra a máquina, sempre existiram dois tipos de jogadores. Os que vão pelo meta, que jogam só com os personagens mais viáveis. Pode vir patch note, atualização, o que for. Os caras têm uma habilidade absurda de conseguir se adaptar a qualquer tipo de personagem só pra ter o melhor desempenho. Olha... Um caso bem gritante disso daí, eu sei que ele colocou LoL de fundo, mas eu não vou falar de LoL porque eu não sei nada, mas um caso bem gritante disso daí foi Street Fighter V, que, pelo que me lembre, no comecinho da vida desse jogo, um personagem que estava sendo muito utilizado nas competições era o Ryu. É o personagem que foi escanteado por um bom tempo pela Capcom. E a mesma coisa aconteceu com Street Fighter VI, e ainda o Ryu é utilizado em campeonatos. Mas conforme o tempo foi passando, chegou o... Acho que o... Qual é o nome daquele cara? Acho que... Não, Abigail... Acho que é a Abigail. Aquele cara musculosão. Não é o Zangief, é um outro. Depois foi o Gaio, depois foi o Akuma, até o Bison também já foi utilizado bastante em torneios. Enfim, tem muitos jogadores que acabam trocando de personagem porque vê, após essa atualização aqui, tal personagem ficou fraco. E agora vamos jogar com esse outro aqui que tá melhor, aquela coisa toda. Enfim. E tem jogos que não atualizam, né, os seus personagens, como é o caso do Smash. Que é o mesmo personagem até o fim do jogo. E o outro lado é o que a gente vai estar focando nesse vídeo. Peraí, peraí que proibiu aqui uma mensagem. O nome do canal seria Ouro de Valsa. O que significa escanteado? Escanteado seria deixar de lado. Por exemplo, vamos supor que, sei lá, você tá num grupo de amigos e de repente chega um cara que... Não é todo mundo que se dá bem. Aí vocês conversam lá e deixam o cara um pouco mais de lado, sabe? Tipo, não dá tanta atenção pra ele. Mais ou menos isso. Eu acho que não é o melhor exemplo, mas eu acho que deu pra entender. Ou então, um exemplo melhor. Como é que mesmo? Cesto de salgados. Vamos supor, você não gosta de coxinha. Você vai comer os outros salgados e vai deixar a coxinha mais escanteada, que é deixar de lado. É isso. Um lado sombrio, que é 1 em 1 milhão. Poucos jogadores conseguem furar a bolha com esse estilo de gameplay, mas quando eles conseguem, ninguém entende mais nada. Som escanteado, que isso, Blue, que isso, né? Senão aqui você não é escanteado não, cara. São o Low Tier. E o pior é que eu posso falar um pouco como Low Tier. Não que eu tenha jogado campeonatos assim com frequência, o último campeonato que eu joguei foi há muito tempo atrás, eu fui surrado no campeonato
Vamos fingir que isso nunca aconteceu. Mas eu tenho o costume também de jogar com os piores personagens em determinados jogos. E um bom exemplo disso é até mesmo no Smash Bros. Brawl, tanto no Vanilla quanto no Pimax Remix, que o Mario é um dos piores personagens de todo o jogo. E eu consigo jogar com ele. Tipo, você vê eu jogando de Mario e pensa, nossa, o Mario deve ser um bom personagem pra jogar. Não. Só no Ultimate mesmo que ele deu uma melhorada e agora ele tá no Tier A. Mas, historicamente, o Mario sempre foi o pior personagem, ou um dos piores personagens do Smash. Tanto que a galera prefere mil vezes jogar com o Luigi ao invés de jogar com o Mario. Porque o Luigi tem muito mais recursos, tem muito mais confirms e tudo mais. E o Mario só tem só o famoso cascudo. E eu consigo... Eu não sei porquê, mas eu consigo jogar melhor de Mario. Sempre optando por jogar... Pode depois contar como você entrou nesse campeonato? Cara, basicamente era um grupo de Facebook... que era focado em The King of Fighters 2002 e tava abrindo uma inscrição lá pros campeonatos. E eu simplesmente me candidatei. Tipo, não precisava pagar entrada nem nada, era tudo online, né? Porque era a época, bom, aquele problema lá que afetou o mundo inteiro. Aí eu joguei, que as partidas foram tudo através do Fightcade. Aí eu fui surrado. Foi isso. Não foi nada presencial. Ia ser muito maneiro se fosse presencial, tá? Ia ser muito maneiro. Tipo, eu já não ia ligar de perder porque eu sabia que eu não ia ganhar. Mas eu entrei pra ver como é que era a brisa. Mas se fosse presencial, além de não ligar pra perder, eu ia ficar vendo lá os caras jogar, porque eu acho que ia ser uma puta experiência foda. Bizura, faz mais sentido jogar com o Luigi do que com o Mario. Sim, porque o Luigi, olha só, o Luigi tem dash. O recovery dele, o pessoal usa só o B pra cima. Não, o B pra cima não funciona bem. O B pra baixo funciona, porque se você ficar spamando o B pra baixo, o Luigi dá o rodopio. Só que diferente do Mario, ele voa com rodopio. Então, ou seja, você tem mais uma opção de recovery. E, obviamente, tem um dash, que é o B pra frente, que o Luigi simplesmente carrega e se joga de cabeça, literalmente, na plataforma ou no personagem. Já o Mario não. O Mario tem a capinha, então se você for arremessado pra muito longe, não tem o que fazer. Já era. E fora que nos combos normais... nos golpes normais, o Mario não dá tanto dano assim quanto o Luigi. O Luigi, no Smash, o Luigi é melhor do que o Mario. Até no Ultimate. E olha que melhoraram o Mario no Ultimate, mas o Luigi tá em um tier acima. Um personagem mais merda, mais... Inclusive, eu acho que um dos melhores jogadores do... Ah, não, acho que do mundo também, acho que é meio exagero. Eu ia falar isso, mas bateu uma incerteza. Mas... Nas competições internacionais, eu vejo os brasileiros jogando muito de Luigi. Eu acho isso incrível. Mais estranho, o que tem a maior quantidade de falhas. A cabeça desse tipo de desgraçado é reclamar de todas as habilidades que o personagem que ele usa tem, mas curiosamente não trocar ele por nada. É exatamente isso. Eu acabei de reclamar do Mario aqui por um bom tempo, falando que o Luigi é melhor, mas eu não troco o Mario pelo Luigi. Saiu uma skin do personagem que o desgraçado joga, você pode... Blue, qual é o seu top 5 melhores personagens do Smash Bros Ultimate? Eu vou falar de visão geral, tá? Não vou falar da minha visão. Eu vou falar da minha visão depois. Visão geral. Sonic, Steve, Pyra e... Ah, não. Pyra, Mr. Game & Watch e Snake. Agora na minha visão, agora falando dos personagens que eu sei jogar. Sonic, Lucina, Mario, Pyra. E eu vou colocar o Pikachu. Porque o Pikachu é um personagem de Rushdown. E eu gosto de personagem de Rushdown. Mesmo não gostando de Pokémon, eu acho legal jogar com o Pikachu, porque dá pra ser chato pra caralho com ele. E eu também, sei lá, acho que eu posso trocar a Pyra pelo Luigi, vai? Vou trocar a Pyra pelo Luigi, porque o Luigi tem mais opções de recovery. Então eu vou trocar a Pyra pelo Luigi. ter certeza que ele vai roubar dinheiro da própria avó se precisar pra comprar aquela merda. E como eu sei como a cabeça desses caras funcionam? Simples, porque eu sou um deles e eu não me arrependo por nada. Aí sim, pra você que vai comentar, meu cabelo ficou roxo, ficou bem discreto. Nem percebi que seu cabelo ficou roxo, mas tá tudo bem. Que era exatamente o que eu queria, mas eu vi o comentário de vocês falando pra eu pintar de vermelho e virar o Shadow. Eu vou, tá? Eu vi o comentário, eu vou fazer isso. Recentemente eu falei num vídeo meu que eu voltei a jogar Guilty Gear Strive por um único motivo, a Queen Dizzy. A Queen Dizzy dá pra se categorizar meio como uma Zoner Set Play, eu diria, porque a descrição do próprio jogo é única. Obrigado, viu? Bem esclarecedor. Ela tem um kit repleto de habilidades pra deixar o oponente lá do outro lado da tela, mas forte o suficiente pra spamar vários projetos.
Nossa, cara, esse é um tipo de arquétipo de personagem que eu não consigo jogar. Nossa, eu acho muito chato jogar com esse tipo de personagem. E conseguir se aproximar quando ela quiser. Dito isso, ela é mid-tier pra low-tier no... Eu não gosto de pintar o cabelo porque estraga o meu cabelo. Cara, eu não pinto cabelo porque eu não tenho vontade mesmo. Tipo, pra mim tá bom do jeito que tá. Mas eu super entendo quem pinta o cabelo, mas não é minha praia, tá ligado? Eu acho que outra cor além de preto não ficaria legal no meu cabelo. máximo, ninguém gosta dessa bosta. Uma das habilidades dela fica longos segundos sem fazer absolutamente nada e qualquer porradinha cancela ela, fazendo ser uma habilidade inútil. Caso o teu oponente entenda sua gameplay como zoner, meu amigo, é bom você ter uma boa resposta pra pressão dele, porque senão, forte abraço. De perto, a Dizzy não tem muitos ataques que são positivos on block, o que significa que é bem fácil sair da pressão dela. E com tudo isso em mente, eu amo essa personagem. Eu não tenho vontade de jogar com... É isso que é foda, cara. Porque, tipo assim, a gente joga com personagem... Assim, a cabeça de quem joga jogos de luta tem duas cabeças, basicamente. A primeira seria mais competitiva, que vai ser, obviamente, pegar os melhores personagens pra ter o melhor desempenho possível, papapá. E tem a galera que, assim, eu só quero me divertir e foda-se. Tipo, eu vou jogar com os personagens que eu gosto, que não são necessariamente os melhores personagens. Tudo bem que no caso do Smash tem o Sonic e tem a Lucina, que são Tier S, mas... Independendo de outro jogo, já não é nem tanto assim, sabe? Tipo, o Sonic, por exemplo, no Smash Bros. Brawl, ele era um dos piores do jogo como um todo. E eu vou até pegar outro jogo, só pra não ficar falando de Smash, especificamente. Vou pegar dois falando aqui. Seria Skullgirls. Skullgirls tem, por exemplo, a filha, que você vai ter que ter um nível de pressão absurdo jogando com ela. Só que, em contrapartida, alguns jogadores experientes de Parasol, de Beowulf, de Big Band, por exemplo, aniquilam a filha. Porque eles têm ótimas opções de dar um counter nela. Então, ou seja, pra você conseguir jogar bem de filha, você vai ter que ter uma pressão absurda. Você vai ter que ser completamente frenético. E um errinho teu, você tá na merda. E agora, outro jogo também que eu jogo e eu vejo que tem alguns problemas, seria o Capcom vs SNK 2, que tem o Ryo Sakazaki, que inclusive eu já fiz vídeo, mas o YouTube não tá notificando as pessoas, pelo que eu vi no YouTube Studio, o que é muito legal por parte do YouTube. E isso só fudeu o meu canal, mas tá tudo bem, né? E, bom, como eu tava falando, o Ryo, ele tem um movimento dele importado do Art of Fighting, um dos primeiros The King of Fighters. E a movimentação dele é lenta pro tipo de jogo. Tipo assim, não é... Como é que eu vou dizer assim? Excessivamente lenta como um Zangief da vida. Mas, pro Capcom vs SNK 2, ele é lento. Mas ainda assim eu gosto de jogar com ele. É legal jogar com o Ryo. Pera aí. Blue, já pintei meu cabelo de todas uma vez. Era bem mais feliz naquela época. E foi de azul, ficou verde. E foi de azul... Pera aí, foi de azul e ficou verde. Ah, tá. Knaft, mano, meu pai no KOF 2006 pegava o Richard Meier, aquele capoeirista, e spamava botão e ganhava de todo mundo. Sempre tem um que é assim, cara, fica spamando botão e ganha, sempre. Assim, tem o cara que spama botão, tem o cara que fica no canto soltando magia, mesmo com personagem que não é Dishonored, e os jogadores de Athena, basicamente, são resumidos desse jeito. E, cara, é um inferno jogar contra esse tipo de pessoa, papo reto. Com absolutamente nenhum outro personagem nesse jogo, porque é muito legal o jeito que ela joga, mesmo ela sendo ruim, e existe uma magia em aprender um personagem que é ruim, que não é muito viável. Então vamos elaborar um pouco disso daqui e mostrar alguns exemplos, mas vamos começar com o... Lúcius, oi Luquita, oi chat. E aí Lúcius, meu querido, como é que você tá? Você tá bom? Porque eu tô bom. Seja bem-vindo à live, meu querido. Aprendizado. Quando você tá aprendendo um personagem mais viável, como por exemplo a Camille do LoL, ela é uma... Ok, eu acho que LoL não é um bom exemplo, mas tá bom. Uma personagem bem... Pelo menos pra mim, porque não sei nada de LoL. Bem viável, tem uma skill pra dar engage ou fugir de situações ruins, o scaling dela é absurdo e ela consegue ser bem forte, principalmente lá pro endgame, o boneco vira um trem. Ela se torna uma personagem não tão difícil de aprender, é claro, é difícil você ser ultra bom com ela, mas quando você pega ela e começa a jogar, você não vai sofrer os seus primeiros games.
Bom, eu vou falar aqui o meu jeito de aprender, não só personagem de jogos de luta, como personagem de outros tipos de jogos. Porque tem personagem de jogo de corrida, aquela coisa toda. E o jeito que eu consigo aprender é jogando e me fudendo. Eu não gosto muito da ideia de entrar num training mode e ficar horas e horas e horas tentando fazer os combinhos e tudo mais. Por que que eu não gosto? Porque, por padrão, o adversário vai estar parado, não vai... tudo bem, você pode programar pra defender, papapá, papapá, papapá. Só que aí, quando você acaba programando pro adversário defender, pular e pá e tal, você já sabe o que vai acontecer. Entendeu? Aí fica muito mais fácil daquilo que você está planejando dar certo. E numa partida real, ou mais próxima disso, que seria contra a máquina, já tem um fator de imprevisibilidade. Tudo bem, que tem alguns jogos que são mais antigos, que são previsíveis, como Mortal Kombat, a trilogia dos arcades, Mega Drive e Super Nintendo, elas são previsíveis, tem o famoso RNG, coisa que é muito explicada pelo canal Speed, que parei de seguir. E é isso, né? Mas o meu jeito de aprender o personagem é simplesmente pegando ele e jogando. Jogando. Tanto que tem até alguns personagens que eu não tô... Uma personagem específico que eu não tô habituado a jogar. Estou jogando pra fins de criação de conteúdo. Eu estou jogando com essa personagem pra aprender como é que se joga. Porque é um estilo completamente diferente do qual eu tô acostumado. E a mesma coisa é, por exemplo, com a Lucina do Smash, que eu sei que ela é muito parecida com o Marth, mas ao mesmo tempo é muito diferente. Eu sei, é um pouco bizarro explicar, porque o Marth, ele é mais pesadão, sabe? Como ele é musculoso, ele é mais pesadão. Agora a Lucina, como ela é magrela, então ela consegue ser mais leve, mais rápida, ela dá menos dano, mas tem mais opções de recovery, pá e tal. Então eu tô explorando o arsenal de golpes dela. Então isso levou um tempo. Eu acho que foram cerca de... Somando tanto tempo de gameplay com a Lucina... Cara, acho que foi papo pra 40 horas, cara, jogando. Acho que foi papo disso, pra aprender a personagem. Então é assim, com a filha, eu tenho, acho que 32 ou 33 horas de Schoolgirls. Eu acho que pra aprender a jogar com a filha, eu acho que foi mais ou menos umas 8, 9 horas jogando. Não direto, obviamente, somado. Mas foi por aí, mais ou menos. Quase umas 10 horas. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Misura, LOL nunca foi minha praia. Blue, LOL nunca... Pra mim nunca foi bom exemplo de nada. Lúcius, a Camila é difícil pacas. Isso é mentira, Piscine. Você vai sofrer sim. Eu também, Luquita. Eu gosto de aprender da marra. Knavish, eu faço os dois. Primeiro eu pego pra jogar e depois vejo o tutorial dos combos. No KOF 2002, eu só comecei a ganhar do meu irmão mais velho quando eu comecei a aprender os especiais, porque eu não sabia fazer nenhum. Tipo, quando você não tem noção nenhuma do jogo, por exemplo, você não tá acostumado a jogar jogo de luta, aí é completamente válido você ver vídeos e pausar o training mode. O que eu tava falando, mais ou menos, é o jeito que eu aprendo, sabe? Tipo, eu prefiro colocar a cara a tapa e aprender e me fuder, sabe? Foi que nem naquele jogo de pôneis, que eu joguei, acho que foi na live do Craven, acho que foi. Que eu joguei lá e, cara, eu ganhei algumas, me fudi em outras, e é a vida, né? Que é o único jeito de você ficar bom em alguma coisa é colocando em prática, do meu ponto de vista. Diferente do Teemo, o Teemo é a antítese de tudo isso. O Teemo é um personagem que quando você tá jogando contra pessoas que não sabem jogar muito bem o game, até que você consegue se virar, mas conforme você vai ficando melhor e não precisa nem ser tão melhor assim, malandro, esse boneco aqui sofre pra fazer qualquer coisa. As habilidades do Teemo consistem em envenenar, o que é uma parada bem boa até se você tem tempo pra deixar o veneno agir. A única skill de fuga do boneco é uma corridinha patética e quando ele ganha a ultimate dele, aquela habilidade que muitos personagens só apertam um botão e pronto, te deletam do jogo. Não, com o Teemo você tem que ficar fazendo mind game contra o seu oponente pra fazer eles pisarem nos seus cogumelos e eles serem úteis pra alguma coisa. Facilmente counterado por vários bonecos e tu tá praticamente trollando se tu jogar com ele numa partida do Raelo. Porém o Teemo, igual a todos os outros personagens low tiers que a gente vai estar falando aqui hoje, quando você aprende a jogar com ele, quando você passa essa fase ruim, aí irmão, aí as coisas mudam. Arthur Lanches, o cara que joga de Teemo desde que a terra é terra, ele pegou um boneco com um kit patético, enfrentando vários personagens com habilidades atualizadas. O Lúcio ficou indignado. Sofre porque você é burro, tem bonecos mais fáceis no jogo. Misura, o que é mind game?
seria um jogo de estratégia. Por exemplo, eu tentar ler o que o adversário está pensando para ter uma resposta para ele. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico de Street Fighter. Vamos supor que tem uma pessoa que fica pulando o tempo inteiro para me atacar e eu tô jogando, sei lá, de Ryu, por exemplo. Eu posso simplesmente abaixar e dar o soco forte, que ele vai dar um gancho, ou o Shoryuken, porque os dois jeitos eu consigo simplesmente neutralizar o pulo do adversário. E é isso. Tipo, se o adversário tá pulando, eu faço tal coisa. Se o adversário está defendendo, eu agarro. Coisa desse tipo. É você tentar entender o que o adversário vai fazer pra você ter uma resposta àquilo. Isso aí não é nem um termo competitivo, isso aí é um termo normal, sabe? Então é isso que é um mind game. Lúcio, só porque você é burro, é um dos bonecos mais fáceis do jogo. Literalmente o time pode explodir todo mundo só existindo. Blue, manipular o jogador e ficar num ponto exato pra ele te atracar ou algo do tipo. Não exatamente. Não exatamente. É mais um jogo de estratégia mesmo. Tipo, você tentar entender o que o adversário vai fazer pra você, sei lá, ou se recuperar ou contra-atacar. Basicamente é isso. E muito mais fortes no que possivelmente é o jogo que menos se importa com atualizar personagens antigos, que é o League of Legends, e mesmo assim ele pegou o top 1 no servidor brasileiro com o Timo. Contra todas as expectativas, mesmo tendo pro players que só jogam com o fino do fino, esse boneco foi o top 1 do servidor por um tempo. Uma das coisas que muitos jogadores que jogam com personagens low tiers têm como motivação é a falta de fé que todo mundo tem em você. Sempre vai ter alguém te subestimando, achando que você vai perder, então quando tu ganha, malandro, a vitória fica ainda melhor. Mono, o nome do cara já é bem autoexplicativo, né? Nossa, mas quando a pessoa te tira pra merda e você consegue calar ela, nossa, é gostoso demais, cara. É uma... Assim, eu não sou evoluído ao ponto de simplesmente alguém me tirar pra merda, depois mostrar que eu tô certo, ou sei lá, eu vencer alguma coisa e falar simplesmente, pô, vida que segue, irmão, é passado, bom que você amadureceu. Não, eu não sou o Steven Universe, cara, eu gosto de tá por cima e falar, chupa, filha lá da puta, é isso que dá vontade de falar, porque na hora de subestimar, na hora de tirar a gente pra merda, aí a gente tem que aguentar, né? Aí quando prova que nós estamos certos, aí tem que ficar abaixando a cabeça. Dá outra face, que nem Jesus? Eu não sou Jesus, porra. Isso em todos os aspectos da vida, tá? Além disso, né, eu acredito que isso também seja amor próprio, né? Porque se você simplesmente aceita tudo de forma calado e tudo mais, né? Deixa as pessoas falarem merda que quiser pra você e você não faz nada, significa que você se odeia. Vamos combinar. Ele é um pro player de Street Fighter V que jogava exclusivamente com o... Eita, eu vi que vocês mandaram algumas coisas. Blue, o Luquita saindo um pouco da conversa. O personagem favorito de Sonic é o Tails? Sim, é o Tails. Entendi, obrigado pela aulinha de gameologia. Lúcio, esse time é muito fácil, é só questão de saber jogar. Knavish, parece eu indo no Pokémon Showdown com um time só de Magago contra times de full lendários. Lúcio, o erro do LoL é achar que só precisa saber jogar com um boneco. Você precisa saber onde que você tá jogando. É basicamente um jogo de estratégia em tempo real, é isso? Pelo que você falou, Lúcio, é um jogo de estratégia em tempo real. É que LoL não é minha praia, desculpa, por isso que eu tô na incerteza aqui falando algumas coisas. Knavish, o erro é jogar LoL. Blue, perfeito, estou fazendo uma coisinha relacionada à raposa. Eita! Feng, o pior personagem do jogo inteiro. Ele tem uma movimentação estranha, o kit dele é meio que em volta de uma habilidade de veneno que ele tem, o que, vamos combinar, que a habilidade de veneno no geral em jogo de luta é uma parada meio merda. Porque para pra pensar, bem, é um jogo de luta, você quer acabar as partidas de maneira rápida, então como um veneno que dá dano ao longo do tempo vai te ajudar muito nesse tipo de jogo. Mas para piorar ainda mais a situação do Feng, o veneno dele não mata. Uau, hein? Combos bem mais complicados do que o normal pra um dano que só... Resumindo, ele é basicamente aquelas aranhas de parede, sabe? Que tipo, pode te morder que nada acontece feijoada. É mais ou menos isso. Não vale a pena. Em resumo, mano, joga com qualquer outro personagem. Knavish, agora eu preciso ir mesmo. Vou me arrumar aqui. Tchauzinho. Falou, Knavish. Até a próxima live.
personagem menos o Feng. Mas o Mono, ele não pensava desse jeito, mano. E esse cara, ele fez história. CEO 2021, um grande evento de jogos de luta que reunia bastante nomes de pro players conhecidos. Mas mesmo assim, o Mono tava conseguindo ganhar partida atrás de partida, jogando contra players de Akuma e ganhando com o seu humilde Feng. E ele chegou bem longe, viu? Porque um dos oponentes dele era o Punk, um dos melhores jogadores de Street Fighter V e até do 6, na verdade. Só que o 6 não tinha lançado naquela época. Bom, se bem que na última competição do Street Fighter 6, da Capcom Pro Tour, se eu não me engano, acho que ele acabou caindo na fase de grupos. O que não é o demérito, né? Porque os adversários que ele tinha lá na fase de grupos eram fodas. Tanto que teve até um garoto chileno, eu acho que o garoto, não lembro o nick do cara, mas é um moleque, tipo, um moleque tem 15 anos de idade e conseguiu chegar na final. E teve até participação de brasileiros, inclusive. Teve o Zangief bolado e teve um outro que eu não me lembro o nome. O Zangief acabou ficando na fase de grupos e o outro foi avançando, acho que até as oitavas de final ou na próxima fase do mata-mata só. Enfim, eu não sei porque eu lembrei disso, mas tá bom. Ainda. E cara, mesmo com todo esse nome, com tudo isso, inacreditavelmente... Mas o Punk é o Punk, mano. Então é óbvio que ele venceu o próximo game dele e voltou a ter mais uma tentativa ali contra o Mono. Dessa vez ele tava jogando de Karin, uma boneca que é rápida pra um diabo, então não ia dar muita oportunidade pro Feng fazer as plays dele. E mesmo assim, ele não trocou de personagem, ele se manteve fiel ao boneco dele. E a torcida não tava muito do lado do Punk, tava do lado do Mono. A gente queria ver o Low Tier vencendo. E cara, o que aconteceu é putaria. É por esse tipo de motivo aqui que players que jogam bem com personagens low tiers são tão amados, mano. Alcançar uma conquista desse nível já é algo absurdo, mas conseguir ela com um personagem ruim, meu Deus, mano, melhora tudo ainda mais. Quando saiu Marvel Rivals, na Season 0, eu criei uma conta só pra jogar de Feiticeira Escarlate, a pior personagem do jogo. Ela tem pouco dano, qualquer coisa cancela a ultimate dela, em resumo, ela é péssima. E mesmo assim, eu consegui ficar a um game de pegar mestre, que eu só desisti de jogar depois porque eu fiquei de saco cheio e eu já tinha provado o meu ponto pra mim mesmo. Aprender novas mecânicas, aprender a lidar contra certos tipos de personagens sozinho, porque não existe conteúdo no YouTube falando sobre um personagem bosta, é o que vira uma chavinha no meu cérebro de primata que me joga rios de dopamina. Eu entendo perfeitamente essa sensação. E também tem aquela coisa, você com seu personagem low tier já jogou 10, 20 vezes contra personagens do meta. Agora os personagens do meta jogaram poucas vezes contra seu tipo de boneco. Você já sabe o que esperar, sabe o que eles vão fazer e do jeito que eles vão fazer. Agora eles, mano, como você treina contra um boneco que quase ninguém joga? Fica meio naquela situação de ou você janta ou tu é jantado. Mas aquela coisa, mano, nem sempre os players do low tier são vistos com bons olhos. Hungrybox, o melhor player de Jigglypuff do Smash Bros Melee. Esse cara foi adiado. Pra quem não é tão habituado com Smash, coisas do tipo, o Jigglypuff ele é considerado um joke character. Ou seja, aquele personagem piada, sabe? Que você, se ele tiver na partida, é mais pra todo mundo rir, haha, piada. Personagem zoeirinha, entendeu? Esse que é o papel do Jigglypuff, entendeu? É isso. E por isso que normalmente os jogadores desse personagem não é tão levado a sério. Pichu também tinha isso antigamente, só que no Smash Ultimate ele também é um top tier, então meio que o personagem ficou respeitado. Inclusive na tier oficial do Smash Ultimate, se não me engano, acho que o Pichu tá melhor até do que o Pikachu na tier list, que é bizarro. Mano, por muito tempo, já que a comunidade de Melee achava que os jogos que ele tava com a Jigglypuff eram lentos, eram sem graça, ele só ganhava por sorte ou porque a boneca dele era fácil demais. Comparado com outros players, ele não tinha habilidade. Simplesmente por jogar com um personagem não convencional, a comunidade vaiava ele ou jogava até uma banana quando ele venceu um game. Olha o nível dos caras. E esse ódio contra o cara era tanto que muita gente culpava ele pelo jogo tá ficando mais lento ou desinteressante. Ah, é claro, até porque ver 15 pessoas jogando com os mesmos 4 bonecos é super... Se eu não me engano era Fox, Marth, Luigi e eu acho que o Ness. São esses 4 personagens basicamente que você vê em competição. E normalmente o Luigi sofre com o Fox, mas em compensação contra o Marth, contra o Ness, o Luigi deitava.
Jigglypuff eu acho fofo. Sim, o Jigglypuff é fofinho. Ou a Jigglypuff, eu não sei se é macho ou se é fêmea. Super legal, né, porra? Eu acho que é fêmea, porque, não sei, na minha cabeça é fêmea. Foram anos e anos engolindo seco, sendo odiado sem nenhum motivo, mas foi na EVO de 2016, o maior evento de jogos de luta do fudendo mundo, que o Hungrybox calou a boca de geral, saindo como campeão daquela edição. Mesmo tendo que tancar ódio gratuito, jogando com uma personagem nada convencional, ele se concretizou um dos deuses de Smash Bros. Melee. Existe uma relação bizarra entre um player e seu personagem low tier, algo que faz com que ele não desista de jogar com aquele tipo de boneco, o que graças a Deus isso existe, mané, já que as vitórias, quando ninguém bota fé em você, sempre são as melhores de se comemorar. Lúcio, depende da sua sorte no Pokémon. Eu não entendo, então não sei. E se depende de sorte, fudeu. Porque eu não tenho muita sorte, não. Bom, rapaziada, por hoje eu vou ficando por aqui. Eu tava muito afim de elaborar um pouco esse tema, principalmente por conta do Guilty Gear Strive, que eu adoraria fazer um vídeo jogando Guilty Gear. Eu tenho que abrir um canal de gameplay, cara, eu tenho que fazer isso. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse assunto e se você aí joga com algum personagem low tier, porque hoje eu vou ficando por aqui. Mas não se antes de deixar a mensagem final do vídeo, que é: eu não sei. Desde os primeiros... Sabe as palavras, Piscine. Sabe as palavras pra mensagem final. E sabe o que nós aprendemos com isso tudo? Cara, joga com o personagem que tu gosta. Até os caras que disputam torneios, pá, que ganham dinheiro pra jogar videogame, escolhe às vezes um personagem que ele gosta. Por que você não vai fazer isso? Não deixa uma tier list digitar o que você quer. Aliás, o que você tem que jogar, do jeito que você tem que jogar. Joga o personagem que tu quer. Não vai ser fácil conseguir chegar em grandes resultados. Mas do mesmo jeito que se você jogasse com um personagem forte também não vai ser fácil, né? Porque se fosse fácil, qualquer Zé Mané ia entrar em torneio. Mas como não acontece, então é porque não é tão fácil assim.